Dando continuidade ao assunto potenciação e radiciação com radicais, vou corrigir com vocês agora as atividades da página 51 do livro, é onde eu estou. Atividades, página 51 do livro, correção. Então vamos lá. Número 1, letra A. Temos aí raiz quadrada de 7 elevado à terceira potência. Multipliquei expoente pelo expoente, me deu raiz quadrada de 7 ao cubo. Fiz a decomposição da 7 ao quadrado que multiplica 7. Esse 7 ao quadrado eu extraio. Fica 7 raiz quadrada de 7. Letra B. Temos 3 elevado ao expoente 1 que multiplica por 2. Então, tem 3 ao quadrado. O expoente do radicando 5 que multiplica por 2. Então, fica 5 ao quadrado. Lembrando que 5 ao quadrado é 25, raiz quadrada de 25 é 5. Tá aqui. Ou então, eu cancelo expoente pelo índice, elimino o radical. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5, 45. Letra C. Temos fração, né, pessoal? Então, vamos lá. Elevo o numerador ao expoente 3, tem 3 ao cubo. O 4 eu pensei como 2 ao quadrado, que assim eu vou multiplicar os expoentes. Ao elevar 2 ao quadrado à terceira potência, nós vamos ter 2 à sexta. E aqui eu tenho 3 ao cubo, que é o resultado que eu tenho no numerador. Extrai do radical. 3 ao cubo me dá 3 raiz quadrada de 3. 2 à sexta, divido 6 pelo 2, me dá 2 ao cubo. Resposta, 3 raiz quadrada de 3 sobre 8, porque 2 ao cubo é 8. Fica assim a letra C. Passemos para a letra D. A letra D eu tenho um caminho mais longo e tem um caminho curtinho aqui. Nós vamos passar pelos dois. Raiz quarta de 9 elevado à segunda potência. Temos raiz quarta de 9 ao quadrado. Eu sei que 9 é 3 ao quadrado. Elevo o expoente 2, que esse expoente 2 está do lado de fora aqui, ó. Então, eu tenho 3 à quarta. Raiz quarta de 3 à quarta é 3. Ou então, esse caminho mais curtinho é só pensar. 9 ao quadrado é 81. Sabemos que 81 é o mesmo que 3 à quarta. Calcula a raiz quarta de 81, que é 3. Letra E. Temos 2 elevado à quarta potência dá 4. 27 elevado à quarta potência, eu tenho 27 à quarta potência. Já calculei 2 à quarta, que é 16. 27 é 3 ao cubo, que eu vou multiplicar aqui os expoentes, porque eu tenho a potência do lado de fora aqui do expoente 4 aqui, ó. Então, eu vou fazer 3 vezes 4, 12. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou decompor esse expoente 12 como sendo 10 mais 2. Porque aí eu vou dividir 10 por 5, me dá 3 ao quadrado, e esse 2 fica aqui dentro do radical. Ele é menor do que o índice, então permaneci com ele dentro do radical. O que eu faço agora? Eu tenho 3 ao quadrado aqui multiplicado pelo 16. 3 ao quadrado é 9. Temos 16 vezes 9, raiz quinta de 9. Calculei 3 ao quadrado, encontrei 9 aqui. 16 vezes 9 é 144, que multiplica pela raiz quinta de 9. E assim encontramos a resposta da letra E. Letra F. Vou elevar o 3 ao quadrado e vou colocar o 2a mais 1 dentro do radical elevado ao quadrado. Veja bem. Temos 3 ao quadrado, o 2a mais 1 está dentro do radical, coloco entre parênteses e elevo ao quadrado. Fazendo dessa forma, eu posso cancelar expoente com índice que elimina o radical. Calculei 3 ao quadrado é 9, que multiplica pelo 2a mais 1 que saiu do radical. Aplico a propriedade distributiva, faço 9 vezes 2a, 18a. 9 vezes 1, 9. O a, para a condição de tem uma condição de existência aqui. Ele só pode ser maior que menos meio, porque se eu multiplicar por menos meio aqui, 2 vezes menos meio vai me dar menos 1. Menos 1 menos 2, menos 1 vai zerar o denominador e aí vai deixar de existir esse número aqui dentro do radical, tá? Bom, aqui nós corrigimos a letra F da número 1. Passemos agora ao número 2.
Aqui tem uma novidade. Se vocês observaram bem pelo texto do livro da página 51, quando eu tenho raiz de raiz, eu olho os índices. Aqui o índice é 2 e aqui o índice 3. Eu quero escrever como única raiz. 2 vezes 3 é 6. Então, multiplicamos os índices e aí eu terei raiz sexta de 64. Essa questão só pede para a gente chegar até aqui. Mas se fosse o caso, eu poderia calcular a raiz sexta de 64, que é 2 à sexta, vai me dar 2. Mas a gente chega só até aqui que a gente já atendeu o objetivo da questão. Letra B. Multiplico índices. 8 vezes 5, 40. Mantenho o radicando, que é 6. Na letra C, tem uma novidade aqui. Tem um videozinho falando sobre esse assunto, onde a gente vai voltar com um fator para dentro do radical. E aqui nós temos duas coisas importantes a fazer. Primeiro, eu multipliquei. Como eu coloquei dentro de um radical só, eu tenho o índice 2 aqui e o índice 2 aqui. Então, eu multiplico 2 vezes 2, eu tenho 4 aqui como índice. Voltei com esse 3 para dentro desse radical aqui. Aí, ficou 3 ao quadrado vezes 4. E aí, a minha resposta é 9 vezes 4, que dá 36, raiz quarta de 36. Tudo bem? Então, é isso. Retomando a questão da número 2, letra C. Aqui eu fiz um pouquinho mais depressa, eu achei que não ficou claro para vocês, não. Eu tenho que voltar com 3 para dentro do radical. Então, eu voltei com 3, lembrando de multiplicar o expoente pelo índice. Então, eu tenho 3 ao quadrado. Aí, esse radical aqui, ó, é esse radical que eu tenho aqui, ó. Agora, eu tenho raiz quadrada da raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 4. Quando eu tenho raiz de raiz, eu multiplico os índices, né? Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. Daí, eu terei raiz quarta de 9 vezes 4, porque é 3 ao quadrado vezes 4. E, calculando, raiz quarta de 36. Fica assim. Letra D. Vou seguir os mesmos passos da letra C. Eu vou voltar com 2 para dentro desse radical. E depois, eu tenho que voltar esse 2 aqui do lado de fora e também tem que estar lá dentro. Então, vamos por etapa. Voltei com esse 2 para dentro do radical. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2. Por que vai ser 2 ao quadrado? Porque o índice que eu estou trabalhando com ele aqui é 2. Agora, o que eu faço? Eu tenho 2 e 2 aqui nos índices. Então, eu tenho 2 que multiplica a raiz quarta de 3 ao cubo. De 2 ao cubo. Veja bem, 2 ao quadrado vezes 2... Conservo a base, que é 2, somos expoentes. Daí, eu tenho 2 ao cubo aqui. Agora, eu vou pegar esse 2 que está do lado de fora e colocar para dentro também. O que a gente faz? Pego o expoente dele, que é 1, multiplico pelo índice. Encontrei 2 à quarta. 2 à quarta vezes 2 à terceira. Então, vamos lá. 2 à quarta vezes 2 à terceira, conserva a base, vai me dar 2, somos expoentes, 2 à sétima. 2 à sétima é o mesmo que 128. Então, a resposta dessa questão, raiz quarta de 128. Ok? Vou voltar com vocês, olha. Voltei com esse 2 para dentro do radical, ele passou a ser 2 ao quadrado. Aí, eu tenho 2 ao cubo aqui, somando os expoentes. O índice passou a ser 4, porque eu tenho raiz quadrada de raiz quadrada, me dá raiz quarta. Pego esse 2 que está do lado de fora, coloco ele dentro do radical. Multiplico expoente pelo índice, 2 à quarta, que multiplica 2 ao cubo. Conserva a base, 2, somos expoentes. Então, vai me dar 2 à sétima, que é o mesmo que 128. Terminamos a número 2. Número 3. Dados A igual a 5 mais raiz de 3, B igual a 5 menos raiz de 3, nós vamos determinar o que é pedido. Na letra A está pedindo A mais B. O A é 5 mais raiz de 3. O B é 5 menos raiz de 3. Eu somo 5 com 5 dá 10. Raiz de 3, que é positivo aqui, com menos raiz de 3, um cancela o outro, um anula o outro. Então, eu tenho como resposta 10. Letra B. Vamos fazer A menos B.
5 mais raiz de 3. Cuidado, tem troca de sinal aqui. Aqui vai ficar menos 5 e aqui vai ficar mais raiz de 3. Então, veja bem. 5 mais raiz de 3, menos 5, mais raiz de 3. 5 menos 5 são opostos, se anulam. Raiz de 3 com raiz de 3, 2 raiz de 3. Letra C. A ao quadrado. O que a gente faz? Vou pegar o A. 5 mais raiz de 3, vou elevar ao quadrado. Lembre-se do trinômio do quadrado perfeito. Aqui eu tenho o quadrado da soma. Eu vou ter o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. 5 ao quadrado é 25. 2 vezes 5 é 10, que multiplica pela raiz de 3, 10 raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, vou fazer aqui do lado. Raiz de 3 ao quadrado vai me dar raiz de 9, que é 3. Então, daí eu tenho 3 aqui. 25 somo com 3, dá 28. 10 raiz de 3 não tem como somar. Então, a resposta é 28 mais 10 raiz de 3. Letra D. Vamos também aplicar A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Por quê? Aqui eu tenho o quadrado da diferença. 5 menos raiz de 3 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 2 vezes 5 é 10, que multiplica a raiz de 3, 10 raiz de 3, e aqui é negativo, o segundo termo é negativo. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai me dar 3. Fiz aqui 25 mais 3, 28, menos 10 raiz de 3. A resposta da letra D. Letra E, muito fácil. A vezes B. O que é A vezes B no caso aí? Eu vou ter o produto da soma pela diferença. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que eu sei? O A é 5 mais raiz de 3. O B é 5 menos raiz de 3. Então, a gente pode aplicar o produto da soma pela diferença. O quadrado de 5, 25. O quadrado da raiz de 3 é 3. 25 menos 3, 22. Letra F. B menos A. Cuidado que tem troca de sinal. Aqui vai ficar menos 5 e aqui vai ficar menos raiz de 3. Então, vamos lá. 5 menos raiz de 3, menos 5 com menos raiz de 5. 5 menos 5, anulou. São opostos. Menos raiz de 3, eu tenho menos 1 raiz de 3 aqui. Com menos 1 raiz de 3, vai me dar menos 2 raiz de 3. Chegamos à resposta. 4. Classificando como verdadeira ou falsa cada uma das afirmativas. Letra A. Lembrando, tem raiz quadrada da raiz quadrada de 2. Multiplico 2 vezes 2, vai me dar raiz quarta de 2. Se eu elevar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vai me dar raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o mesmo que a raiz quadrada de 4, que é 2. Daí, nós não podemos dizer que existe aqui uma igualdade, é diferente. Então, essa afirmativa é falsa. Letra B. Letra B é facilzinha. Multiplico índices. 2 vezes 2, 4. Tenho aqui 9, que é o mesmo que 3 ao quadrado. Simplificando os radicais, divido 4 por 2 e 2 por 2. Eu tenho como resposta raiz quadrada de 3. Então, essa afirmativa é verdadeira. Letra C. Temos a raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência. Então, multiplico 1 vezes 6, vai me dar 6. Raiz cúbica de 2 à sexta, se eu dividir aqui expoente pelo índice, vai me dar 2 ao quadrado, que é o que a afirmativa está me dizendo. Aqui existe uma igualdade, essa afirmativa é verdadeira. Letra D, também é verdadeira. Vamos ver por quê. Tenho que colocar o expoente dentro do, aliás, o fator dentro do radical. E também um outro passo que é multiplicar os índices. Então, coloquei aqui, ó, 3, voltei com ele para dentro desse radical e encontrei 3 ao quadrado. Ao multiplicar o 3 vezes o 2, que é o índice desse radical, eu tenho 6. Então, eu vou ter raiz sexta de 3 ao cubo, somando os expoentes aqui, ó, 2 mais 1, 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Então, eu tenho a raiz sexta de 27. A afirmativa é verdadeira. A número 5 é uma questão de resposta pessoal. Nós não vamos falar sobre ela agora.
ok? Número 6. Observe o paralelepípedo abaixo e determine seu volume. Fizemos uma situação semelhante a essa no caderno de atividades. Então, aqui só para verificação. Dois lados desse paralelepípedo medem raiz quadrada de 10 menos 2. E o maior lado mede 10 raiz de 2. Então, vamos multiplicar esses lados. Aqui eu já coloquei 10, raiz quadrada de 10 menos 2, que multiplica pela raiz quadrada de 10 menos 2, que multiplica por 10 raiz de 2. Se observarmos bem, aqui eu posso aplicar a menos b elevado ao quadrado. Aí eu tenho a ao quadrado menos 2ab. Produto quadrado da diferença. Menos 2ab mais b ao quadrado. Foi o que eu fiz. Aqui eu tenho raiz de 10 vezes raiz de 10. Vai dar raiz de 100, que é 10. 2 vezes raiz de 10 vezes o 2. Vai me dar 4 raiz de 10. Negativo aqui. 2 vezes 2, 4. Ou então eu posso pensar. O quadrado do primeiro vai dar 10. O quadrado do segundo dá 4. Menos 2 vezes raiz de 10 vezes o 2. Então, vai me dar menos 4 raiz de 10. Aqui, eu já fiz 10 mais 4 dá 14. Menos 4 raiz de 10. Somei os termos que são semelhantes. Então, eu tenho 14 menos 4 raiz de 10. Vou multiplicar por 10 raiz de 2. Então, eu tenho que fazer 14 vezes 10 e 4 vezes 10 raiz de 2 e 4 raiz de 10 por 10 raiz de 2. Vamos ver o que nós vamos encontrar. 14 vezes 10 raiz de 2 dá 140 raiz quadrada de 2. Menos 4 raiz de 10, que multiplica 10 raiz de 2, 4 vezes 10 dá 40, 10 vezes 2 dá 20, certo? Daí, vamos aqui, ó. Eu tenho 140 raiz de 2 menos 40, que multiplica a raiz quadrada de 20. O 20, eu posso pensar como 4 vezes 5. Fica fácil, porque eu vou extrair a raiz quadrada de 4, vai sair 2. Então, já coloquei aqui, 40 vezes 2, raiz de 5. Aqui não tem o que fazer, o radical já está super simplificado. Agora, o que eu tenho para fazer? Vou copiar o 140 raiz quadrada de 2, menos o resultado de 40 vezes 2, que é 80, que multiplica pela raiz de 5. Se você quiser, você pode multiplicar o 140 vezes 1,4, que é a raiz quadrada aproximada do 2, e o 80 por 2,2, que é a raiz quadrada aproximada do 5. E depois subtrai os valores. E assim finalizamos a correção desse tema, potenciação e radiciação com radicais. Continuem estudando, meus queridos, porque é muito importante.